Olá, pessoal. Boa noite. Vamos ver aí quem vai entrando para me falar se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem. Me avisem aí, por favor. Bom, eu vou iniciando me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é André Traves. Sou psicólogo de São Paulo, da região da Vila Mariana. Sou especialista na parte da psicologia clínica, hospitalar e também dependência química e não química, que é um nicho aí que eu adoro, que é um público aí que eu gosto bastante de atender, tá? Seja bem-vindo, Wellington, Cláudia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Porque eu não sei, né? Vocês são os primeiros a entrarem. Márcia, boa noite. Me avise aí se vocês estão me ouvindo bem. Que não adianta eu começar a falar sem você estar me ouvindo, né? Silvana, boa noite. Tá? Tá, né? Então tá bom. Então vamos lá. Porque também, como eu falei, né, que tem tempo, eu não sei mais ou menos como que funciona. Qual que eu quero trazer, um assunto que eu quero trazer pra gente pensar hoje, gente? Eu quero falar sobre expectativa e imprevistos versus frustrações, tá? Eu quero falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de frustrações, a gente está pressupondo que alguma coisa saiu, né? Saiu do trilho e não saiu do jeito que a gente gostaria que saísse. Isso está muito pautado na expectativa que a gente cria frente a uma determinada situação, ou determinada experiência que deve acontecer, ou, obviamente, algo que, né, que eu planejo para que aconteça. A mesma coisa o imprevisto. O imprevisto é algo que eu não estou esperando, eu planejei algo, aconteceu alguma coisa que teve esse rompimento, e aí que a gente chama de imprevisto. Esses dois aspectos, ele está muito ligado à frustração. Tá? Então, eu sempre falo que o meu grau de frustração vai estar muito pautado no meu grau de expectativa e também como que eu lido com os imprevistos do meu dia a dia, como que eu lido com imprevistos no decorrer aí da minha caminhada. Porque já diz, imprevisto é algo que não estamos esperando, vai acontecer, tá? E a expectativa, é importante que a gente entenda por que eu me frustrei tanto com aquele planejamento que não saiu do meu jeito, tá? Que não saiu do jeito que eu planejei. Porque tem vários aspectos, não é unicamente porque aquilo não aconteceu. Ai, planejei e viajar sexta-feira, aconteceu um imprevisto e não consegui viajar. Todas as sensações, sentimentos que reagem frente a esse imprevisto, eu tenho que compreender que link que ele está tendo, porque de repente que eu desencadeio aí uma certa descompensação frente àquele acontecimento que não ocorreu, tá? A mesma coisa na expectativa que a gente tem frente ao outro, né? A confiança que a gente cria com o outro faz com que a gente vá criando uma intimidade, um nível de confiabilidade que caso aquilo saia, né, dessa criação, dessa construção aí dessa relação, faz com que eu principalmente fique o quê? Decepcionado, com raiva, triste. Por quê? Puxa vida, mas eu confiava na pessoa, aconteceu uma situação que eu não esperava daquela pessoa, né? Que ela foi lá e falou de mim para os amigos, eu fiquei sabendo depois, eu não esperava que ela fosse fazer isso. Então, é a alta confiabilidade, a alta confiança que eu tenho com o outro que vai fazer esse alto nível de frustração. Nossa, André, então eu não posso confiar em ninguém? Não, lógico que deve confiar. E você tem que entender o quê? Nessa questão da relação com o outro. Não sou eu tenho que entender que quem foi lá falar de mim para o outro foi o outro. Então, a questão é com o outro, não é comigo, né? Eu vi uma frase esses dias que eu achei bárbaro. Mais ou menos assim, tá? Não é desse jeito, mas é mais ou menos assim. Não, a questão não sou eu que confiei, é o outro que fez eu perder a confiança, né? Então a questão é o outro, porque senão a gente fica muito questionando isso. Ah, eu não vou confiar mais em ninguém, né? Eu não vou contar mais minhas coisas pra ninguém. Então, eu pego pra mim isso e amplio
para todos os tipos de relacionamento. Não, gente, não dá pra eu conheço uma pessoa hoje, ela pagar o pato porque aconteceu uma experiência comigo não tão agradável anteriormente. A vida é isso, né? A vida é para que a gente vá desenvolvendo recursos saudáveis, desenvolvendo resiliência, para ver como que a gente vai lidar com as situações que vão surgindo no decorrer da vida. Então, eu tenho que pensar sempre que quais são aquela questão que eu falei já nas outras lives. Lembra que eu falei se a angústia é minha ou se a angústia é do outro? É a mesma coisa na frustração. Essa frustração, ela tá pautada por causa de mim ou ela tá pautada por causa do outro? Porque se for por causa do outro, gente, deixa lá pro outro, tá? Agora, se for comigo, eu vou ter que entender e vou ter que compreender e vou ter que lidar com sensações e sentimentos que desencadeiam frente a uma questão que não saiu do meu jeito, né, ou uma questão inesperada aí, como que eu vou lidar de uma forma mais saudável, porque vai passar, né, essa sensação e sentimento desconfortável aí de uma situação desconfortável, conflitante, ela vai passar, né, e aí vem a questão da ansiedade, né, porque às vezes eu não tenho muita paciência para esperar que isso vai passar, mas vai passar, é o grau de valor que eu tô dando àquela vivência que vai ser o grau do nível de expectativa, de nível de frustração. Então a frustração ela está muito ligada na expectativa e também está ligada nos imprevistos. Então eu quero trazer essa reflexão para a gente pensar aí, como que eu estou lidando com os meus imprevistos? Será que eu estou lidando de uma forma saudável com os meus imprevistos? Será que eu estou lidando com uma forma saudável com o grau de expectativa que eu crio ao externo, às situações, às vivências? Porque eu preciso o quê? Eu preciso avaliar, né? Eu preciso, lógico, programei uma viagem durante um ano, logicamente estou com uma expectativa enorme, né? Vou viajar e tal, mas pode ser que chegue lá um dia antes e eu não consiga viajar. Né? E a sensação é que o mundo desaba, né? Que abre um buraco, eu vou cair dentro desse buraco e não quero sair mais dali. Sim, entendo a angústia, o sofrimento, o desconforto que acarretou depois de um ano organizando uma viagem, né? Então eu tenho que pensar o quê? Bom, eu vou reprogramar essa viagem, né? O que eu vou fazer agora? O que eu tenho para fazer? Traga dados de realidade. O que eu tenho para fazer agora? A viagem não dá para viajar. Não tem mais jeito. O que eu vou fazer? Né? Eu tenho que pensar para eu não reagir ao impulso. E essas questões que eu falo, desenvolvimento de recursos saudáveis internos para que a gente possa lidar da forma mais saudável com os acontecimentos do meu dia a dia, é isso. Porque se eu não tiver recurso desenvolvido, gente, eu vou agir por uma forma impulsiva. Eu vou agir de forma de impulso. E lembra que eu falei? Quem anda junto com o impulso? O arrependimento e a culpa. Tá? Então, geralmente, as pessoas que agem por impulso, vai vir em seguida o arrependimento e com a culpa. Porque o impulso não deixa a gente pensar, o impulso não deixa a gente avaliar, o impulso não deixa a gente refletir qual vai ser a forma mais saudável de eu lidar com aquela situação. Tá? Então, por isso que eu preciso desenvolver recursos antes dos acontecimentos, né? E são recursos como que a gente vai vivenciando, como que a gente vai desenvolvendo questões emocionais, questões práticas, questões externas, caso aconteça uma situação de crise, caso aconteça uma situação inesperada. E aí, eu vou o quê? Eu vou atuar naquele momento, eu vou atuar naquela situação de uma forma saudável. Porque senão, o que acontece? Eu sempre numa situação inesperada, eu vou agir de uma forma impulsiva. Eu sempre numa situação frustrante, né? Que a expectativa aí estava alta e eu me frustrei, eu vou agir de uma forma impulsiva. E depois que agiu da forma impulsiva, gente, não adianta, viu? Porque já tá feito. Eu posso até ir lá pedir desculpa, o outro pode até me desculpar, mas eu tenho uma sensação de culpa, uma sensação de arrependimento posterior, que pode ser que me paralise. Pode ser que eu me sinta tão desconfortável que me dá uma paralisada e eu não consigo me movimentar. Então eu preciso desenvolver recursos antes dos acontecimentos. Por isso que eu falei, a questão da expectativa e a questão do inesperado, ele está muito ligado a como eu vou lidar com a frustração. Então eu preciso desenvolvendo recursos, né? Quando eu falo qualidade de vida saudável, é isso. É eu desenvolver recursos no meu dia a dia, pautado na minha qualidade de vida saudável, para que quando essas situações não esperadas acontecem, eu já tenho recursos desenvolvidos
para que eu lide com aquela situação de uma forma mais saudável. Então, eu acredito, eu vejo que é importante isso. Por quê? Porque normalmente as pessoas deixam acontecer as situações para que ela imagine, ai, eu poderia ter feito desse jeito, eu poderia ter pensado daquele jeito. Não que naquela hora um assalto, vai ter um assalto, quando tiver um assalto, eu vou conversar com o assaltante, vou falar para ele não fazer isso, que não pode fazer, que eu tenho problema cardíaco. Não adianta você pensar isso, porque na hora a gente não sabe se vai agir exatamente dessa forma. Porém, se eu tiver recursos internos saudáveis desenvolvidos, eu vou o quê? Eu vou avaliar, não racionalmente, mas eu vou avaliar, né, sinestesicamente, o modo mais saudável para que eu possa me proteger, obviamente, de uma forma mais saudável naquela situação inesperada, numa situação de crise, numa situação de emergência, numa situação de alerta. Então, é importantíssimo para que a gente possa sempre estar desenvolvendo isso dia a dia. Sempre que a gente possa estar desenvolvendo isso aí diariamente. Porque senão, sempre a gente está pautado, as pessoas estão pautadas na expectativa que ela criou e também não lidar muito bem com os imprevistos, né? A gente só lida com a questão frustrante. Então, a frustração vem, eu reajo dentro dessa frustração, que eu vou reagir, obviamente, de uma forma de impulsividade. Eu vou reagir de uma forma impulsiva, né? Então, eu trouxe essa reflexão aí para que a gente possa pensar, né? Pensar aí como que eu tô lidando, né? Como que eu tô lidando com o meu dia a dia quando está pautado nas minhas expectativas. Como que eu tô lidando aí com os meus imprevistos? Então, acho que trouxe aí para que a gente possa refletir, né, como que a gente está caminhando e como que isso está fazendo parte, né, do desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Lembrando que eu sempre falo que a qualidade de vida saudável ela é prática, né? Ela é disciplina. Então, quanto mais eu praticar, quanto mais eu tiver disciplina, mais eu vou conseguir internalizar até ficar de uma forma natural, né? Inicialmente, a gente vai ficar muito tentando se policiar, tentando pensar naquele momento, se é isso, se é aquilo, né? Avaliar sempre aquela formulinha do que é saudável, lembra? Mínimo nenhuma angústia, mínimo nenhum conflito. Então, sempre eu vou pensar isso inicial. Mas, posteriormente, isso vai estar internalizado. Vai estar já internalizado em mim. Então, eu vou atuar de uma forma muito saudável já. É o que eu falei com a questão do banho. Eu saio do banho, quando eu vejo, eu estou trocado. Eu já estou pronto. Eu não preciso pensar. Então, o desenvolvimento de qualidade de vida saudável, para que a gente lide aí com as situações desconfortáveis do dia a dia, também ela vai ser prática, né? Não vai ter algo internalizado, não vai internalizar naturalmente se não tiver prática. Normalmente a gente vê a gente quer coisas muito fáceis, muito imediatistas, né? É trabalhoso, eu já desisto. Ai, puxa vida, é trabalhoso, né? Mas eu falo sempre criança. Ela não quer entrar no banho, mas depois você põe ela no banho, ela quer sair? Ela não quer sair mais. Mas é uma briga para ela entrar no banho. O adulto é a mesma coisa. Ele precisa praticar, né? Porque a gente aprendeu a preguiça, porque a gente praticou, né? Quando a gente tá lá com tempo livre, ficar deitado, não fazer nada. Então a gente acostuma com isso. É a mesma coisa a prática do desenvolvimento de qualidade de vida saudável. Atividade física, comer de uma forma saudável, comer regrado aí, período do que tem que comer, beber água, né? Tem pessoas que colocam no celular para lembrar de beber água, né? Em algum momento vai ser automático esse beber água, né? Por quê? Porque vai internalizar. Tá? Então, se eu tenho uma deficiência, eu tenho uma dificuldade de fazer algo, porque eu acho que é chato, porque eu acho que é trabalhoso, né? Então, crie recursos para que você possa praticar e começar a fazer parte do seu dia a dia. Você vai ver que isso vai se tornar natural, tá? Porque normalmente o ser humano é isso. É trabalhoso, eu desisto. Às vezes não é nem questão de difícil. Como eu falo, qualidade de vida saudável ela não é difícil, tá? Ela é trabalhosa. E normalmente as pessoas se apegam muito nessa questão do trabalhoso. Eu quero uma coisa mais fácil. O que é a coisa mais fácil? Agir pelo impulso. O que é a coisa mais fácil, né? O que não é trabalhoso? Suprir o imediatismo.
Então, se eu for, lembra que aí tá pautado no prazer. Se eu tô unicamente pautado nesses aspectos, gente, então eu não vou desenvolver disciplina nunca, né? Eu não vou desenvolver recursos nunca. Por quê? Porque o grito, né, do trabalhoso vai vir primeiro, que, não quero, o imediatismo vem antes. Então é melhor que eu fique aqui deitado do que eu levantar e ir pra academia. Por quê? Porque é trabalhoso levantar, tomar banho, se trocar, ir pra academia, depois voltar, tomar banho, me arrumar e trabalhar. É muito mais fácil ficar deitado lá na cama, levantar e trabalhar. É muito mais fácil. Só que olha que engraçado. Para levantar para trabalhar, normalmente a gente, querendo ou não, eu pulo da cama e vou. Logicamente, a gente avalia toda uma situação, né, gente? Se eu tô adoecido, pode ser que tenha uma situação aí que me limite. Mas, em geral, eu para ir trabalhar, eu pulo da cama, né? Quando é com médico, por exemplo, que eu vou no médico com alguém, eu pulo da cama. Quem tem filho faz isso, né? Precisar ir no médico, a qualquer hora vai e faz, né? Agora, por que pro outro eu faço e pra mim eu não faço? Porque essas questões, pode ver, tá muito pautado quando é pra gente. Quando é pro outro, eu ultrapasso a preguiça, entre aspas, né? Eu ultrapasso esse trabalho, o trabalhoso, pra suprir o outro. Pra quê? Por que isso? Porque aí, gente, avalia aquela questão, né? O outro não vai me validar, o outro não vai me aceitar, o outro vai me criticar. A sua preocupação é tão maior que isso, né? Sua preocupação é tão grande com isso, que você vai lá e pula da cama, né? Então, concordo com a Lilian tá falando. E quando o corpo não segue a mente iniciar a atividade física? Né? A Lilian perguntou aqui. Logicamente que inicialmente o meu pensamento, às vezes ele vai estar muito mais além, por isso que eu falo, às vezes a gente fala muito e faz pouco, né? O ser humano é muito isso. Então, eu entendo que às vezes o meu pensamento ele vai estar muito vinculado a isso. Ele vai estar pautado no que eu quero. Aí eu preciso levantar, preciso fazer academia, preciso fazer regime, preciso fazer atividade, né? Então isso vai estar muito mais adiante do que o meu corpo, né? Porque o meu corpo, ele tá o quê? Ele está paralisado, gente. Não faço atividade física, não caminho, né? Sempre tô colocando determinada alimentação pra dentro. Então ele tá acostumado com aquilo. Ele vai... Lembra que eu falei? A gente vai desconstruir pra construir. Então eu preciso o quê? O meu corpo, ele precisa ter essa desconstrução do que ele tá acostumado. Para o quê? Para que ele tenha sensações e sentimentos diferentes do que ele está habituado a viver. Então, por isso que eu falei, não importa se você tá motivado ou não. Eu tenho que ter disciplina. Essa frase é maravilhosa. Nem sempre vamos estar motivados. Por isso, temos que ser disciplinados. Por que pro outro eu sou disciplinado? Porque para ir trabalhar lá 8, 9 horas por dia, gente, eu sou disciplinado. Porque eu tenho que me organizar, eu tenho que ir lá. Por quê? Porque senão vai descontar um dia. Porque eu vou receber advertência, porque pode me prejudicar, só por causa disso, porque vai ter uma punição. Olha que grave. Eu só faço as coisas quando tem uma punição por trás, né? Então, realmente, Lília, não, é a iniciativa do início. Eu preciso, logicamente, né, gente? A iniciativa é início, né? Mas aí eu me movimentar, né? Primeiro eu me movimentar, porque depois vai se tornar hábito, né? Lembre que eu falei uma vez, nem sempre a vida vai estar pautada no prazer. Nem sempre a vida vai estar pautada no gostosinho. Eu tenho que avaliar se é saudável. Se eu preciso fazer atividade física, porque a minha saúde está precisando, porque eu vejo que é uma estratégia que é para que eu possa me movimentar e me sentir melhor, é isso que eu tenho que fazer. Não importa se você está motivado ou não. Você tem que ter disciplina. Vamos lá. Pule aí e faça. Porque para ir lá para o outro para trabalhar, para ir lá se movimentar pro outro, a gente faz, mas é porque tem uma punição por trás. Olha que grave, a gente precisa ter uma punição atrás para que a gente faça. Isso a gente vem o quê? Desde lá de criança, né? Porque se eu fazer alguma coisa errada, eu vou apanhar, né? Se eu não estudar, eu vou repetir, aí eu vou levar bronca. Então tudo é uma punição, não precisa disso. O reforço positivo, o reforço negativo, né? Não precisamos disso, gente. A gente não precisa ter punições pra gente fazer alguma coisa. Qualidade de vida saudável é a gente viver leve, né? Não é viver de um jeito em que se eu não fizer, eu vou levar chicote, né? Se eu não fizer, eu vou levar uma punição, eu vou levar uma bronca. Se eu não fizer, eu vou não tá sendo aceito, né? O outro vai falar de mim. Não, eu posso desenvolver qualidade de vida saudável de uma forma leve, não de uma forma que se torne estorvo, que se torne amedrontada, porque vem uma punição atrás.
Não, só que isso, gente, depende de quem? De mim, né? Não adianta o médico lá falar que precisa de atividade física se eu não levanto. Não adianta o médico falar que você precisa tomar a medicação tantas horas. Ah, esqueci. Ué, a saúde é sua. A saúde é sua. Lembra que eu falei? A qualidade de vida saudável, a responsabilidade é minha, não é do outro. Né? Não vamos parar, nós vamos falar isso aí. Vamos parar de responsabilizar o outro. Na época de chuva, naquela chuva lá que é época de chuva, eu levanto de manhã porque eu tenho que trabalhar. Olha que coisa, agora no sábado, que eu posso levantar para fazer algo para mim, para que eu possa fazer uma atividade, para que eu possa viajar, para que eu possa fazer alguma coisa que eu gosto, eu não levanto. Ai, André, agora, mas ficar deitado na cama não é algo para mim que eu tô fazendo? Sim, desde que seja saudável e não esteja prejudicando outras questões, desde que não esteja sendo conflitante com outras áreas da sua vida, né? Então, são esses pontos que eu acredito que a gente tem que avaliar dia a dia, porque é o que eu falei. Normalmente, pro outro, a gente tá sempre disposto, né? Pro outro a gente tá disposto. Pra mim, não. Quando é pra mim, não. Como eu falei, eu acho que nas primeiras lives. Pro outro, eu consigo comprar um presente de tanto valor. Pra mim, eu avalio, ó, meses se eu vou comprar aquele presente caro pra mim. Nossa, mas é tão caro. Engraçado, pro namorado lá, pro esposo, pra esposa, pro filho, você comprou, né? Bem mais caro do que é pra você. Então, eu preciso pensar nisso, né? Pense, organize, desenvolva recursos, né? Prioridade, a prioridade sim. O que é prioridade? A prioridade é a prioridade que tá, o que tá base pra mim. Prioridade é o que tá base pra mim. Se não tiver isso claro, realmente as coisas vão ficar muito difíceis, porque eu sempre vou estar disponível para o externo. E aí vai vir a cobrança lá na frente. Aí vai vir a cobrança lá na frente. Nossa, doei minha vida inteira pela empresa. Ela nem soube valorizar. Nossa, eu faço tudo pelo meu amigo. O dia que eu preciso dele, ele não me atende. Veja, você tá fazendo o que você quer. Você tá fazendo o que você quer. Agora, engraçado, você quer que o outro faça algo por você, mas você não faz, né? Olha que engraçado. Eu delego pro outro fazer algo que é responsabilidade minha. Então para, né? Priorize você. Não é ser egoísta. Mas se eu tiver uma vida, uma qualidade de vida saudável leve, automaticamente isso vai expandir, né? Vai expandir aí para as outras áreas da minha vida, automaticamente para minhas relações também, tá? Então, vamos pensar sobre isso, reflita aí sobre isso, tá? Maravilha a participação de vocês. Lilian, obrigado aí pelas suas pontuações, por trazer aí questões para que a gente possa discutir. Que é isso? Precisa trazer para que a gente faça um bate-papo, né, gente? Pra você não ficar muito chato isso aqui, né? Ficar, como eu falei, ficar dando aula, ficar dando palestra. Ah, não preciso disso aqui não. Já faço isso no meu dia a dia. Não quero vir fazer isso aqui também. Eu quero a participação de vocês, que a gente possa estar trocando, que a gente possa estar refletindo. Aí depois muitas pessoas vêm atrás de mim no privado pra ficar me fazendo perguntas, pra me pedir orientação. Não, pode me fazer orientação aqui. A não ser que seja algo muito, obviamente, íntimo, né? Porque tem coisas que é muito particular, realmente fica muito difícil trazer essas coisas aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ai, Lília, obrigado. Que bom, viu? A Lília tá falando assim, nossa, caramba, André, essa live caiu como uma luva. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço, né? Eu que agradeço vocês aqui comigo, vocês aqui caminhando juntos, sempre com um propósito único, que é o quê? O desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Que ótimo, Michel, que você gostou. Obrigado, viu? Obrigado aí pela sua presença. Michel é lá do litoral. Obrigado, Ângela, Fernanda, as pessoas que foram entrando posteriormente. Valéria. Obrigado aí, Cida, Jéssica. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aí, viu? Deixa eu ver quem mais aqui que entrou. A Renata, a Marialva, a Silvana. Então, a Márcia, olha, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês. Que tenha aí um ótimo descanso. E amanhã, 22h30, horário de Brasília, aqui, nesse mesmo local, nesse mesmo momento. Tendo alguma questão queira que eu discuta, mande aí que a gente vá, que eu apresento aqui pra vocês. Tchau, tchau, gente. Ah, deixa eu falar. A live de ontem, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, bobeou. O que acontece? Eu fui salvei, depois eu fui tentar replicar, apaguei. Então, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assistiu. Mas foi bem legal, viu? Foi maravilhosa a live de ontem. Beijo grande, gente.